Kokushibo, um homem que sacrificou tudo, sua família, seus status e sua humanidade em nome do ressentimento, um ser que foi consumido pela inveja e pelo seu senso de inferioridade que sentiu pelo seu irmão, porém que no final conseguiu por fim assumir seus erros e na morte buscou redenção. E é de sua história, poderes e várias curiosidades sobre ele que vamos falar agora. E fala galera, Guinho aqui para mais um vídeo de baixa qualidade e hoje trazendo para vocês o último vídeo da nossa série de Kimetsu no Yaiba sobre os Luas Superiores. Mas calma, que o conteúdo de Kimetsu ainda não acabou, tem muito mais ainda por vir. Também saiba que eu já fiz um vídeo sobre todos os Luas Superiores, desde o sexto até o primeiro que eu cochibo agora. Eu vou deixar todos eles aí linkados para vocês, no cards acima e na descrição do vídeo. Então acho que eu já enrolei demais, né? Então vamos no nosso ritual padrão. Sente confortavelmente, pegue aquele copão d'água e vem comigo. Mas antes deixa o like para ajudar o canal, né? Porque tem que dar aquela mendigada. Então, bora pro vídeo? Entre várias famílias samurais, duas crianças gêmeas nasceram, dois meninos. Mas aquilo não era nem de perto uma coisa boa, por conta de várias superstições naquela época. Isso era considerado um mau agouro, e que uma daquelas crianças seria amaldiçoada e traria grande desgraça àquela família. O pai dos gêmeos não podia aceitar isso, então cogitou a tomar uma medida drástica. Ele tentou dar um fim a uma das crianças. Já a mãe daquelas crianças não poderia permitir que fizesse isso com os seus filhos. Então, após muita discussão, foi decidido que uma delas seria levada aos 10 anos a um monastério e que viveria uma vida de fé e reclusão. E aquele que foi escolhido para isso foi Yorichi, uma criança que possuía uma estranha marca de nascença em sua testa, enquanto a outra, Michikatsu, seria o sucessor da família. Assim, os dois cresceram e foram criados de maneiras bem diferentes. Enquanto um recebia as melhores roupas, estudos e treinamento, o outro foi deixado de lado, e assim Michikatsu foi criado para ser o sucessor de sua família. Por conta de sua criação, ele desenvolveu o sonho de ser um grande samurai, e por conta disso, ele treinava muito para alcançar esse sonho. Já seu irmão, que não tinha nada daquilo, era uma criança quieta, que não falava, e que vivia agarrado em sua mãe, e que corria para ela por qualquer coisa. Ele achava ele patético, alguém sem valor. Porém, ele não era de todo mal. Ele sabia que seu irmão não tinha nada, então ele pensou em dar um presente para ele. Mas ele sabia que se ele o desse alguma de suas coisas, seu pai ficaria sabendo. Então ele fez para ele uma pequena flauta que mal podia produzir som. O tempo passou e em um de seus treinamentos, Yoroichi, que não falava muito, o perguntou se o sonho dele era ser o samurai mais forte e que caso fosse, ele seria o número 2. Após aquelas palavras, o garoto passou a frequentar as suas aulas de esgrima e pedia ao subordinado de seu pai que o ensinasse a arte da espada. O que no começo ele se negou, porém após muita insistência do garoto, o instrutor acabou por ceder e o ensinou o básico. Então, aquele garoto fraco, que mal havia treinado com uma espada, venceu seu instrutor com uma facilidade tremenda, e aquilo despertou um sentimento que faria Michikatsu mudar. Como aquela criança podia ser tão hábil com a espada? Como? Eu treinei por anos e dediquei a minha vida a isso. Por que ele era tão forte? Eu, que era considerado um gênio, perto daquela criança, era nada menos que uma tartaruga. Eu era normal perto dele. Eu não era nada. Após isso, aquele garoto descobriu o do porquê seu irmão era tão forte. Após uma conversa com Yorichi, o acabou por contar que ele podia ver os órgãos dos seres vivos. Michikatsu entendeu que seu irmão era abençoado pelos céus. Ele possuía dons incríveis. Não havia como ele o alcançar. Porém, seu irmão, por conta dos ferimentos que causou ao seu instrutor, se negava a treinar. Ele não queria seguir um caminho violento. Ele não queria machucar as pessoas. Após aquele dia, o pai dos garotos descobriu o talento de seu irmão e decidiu inverter os papéis. Seria ele que iria para o monastério,
Ele perdeu tudo, seu quarto, seus status, seus sonhos. Ele nunca mais seria um samurai. Tudo o que ele lutou, todo o esforço dele foi jogado no lixo. Isso fez com que o ressentimento dele só aumentasse. É então que seu irmão bate na porta e diz que sua mãe faleceu e que ele estava indo para o templo. Eles acabam por ter uma breve conversa e Orochi mostra aquela flauta que ele o deu e diz que mesmo que eles estivessem longe, enquanto ele tivesse aquela flauta, eles ainda estariam juntos. Assim, Yoruichi parte, e após aquele dia, ele nunca mais o veria. Um tempo depois, Michikatsu descobriu a verdade, que sua mãe estava doente e que seu irmão corria para ela, não porque estava com medo, e sim para ajudá-la, e que seu pai tinha planos de trocar eles de lugares. E aquilo despertou um sentimento de ódio e de inveja nele que por muito tempo o consumiu. Porém, nem mais o profundo dos ódios poderia durar perante a passagem do tempo. E muito tempo se passa. Mitsikatsu se tornou o líder de sua família e teve uma esposa e filhos que o amavam. E seu ódio sumiu durante esses dias tranquilos. Então, um dia, enquanto ele acampava com seus soldados, ele foi atacado por um Oni, que massacrou todos os seus companheiros. E quando ele finalmente seria morto, um homem aparece. Seu irmão, que há muito havia sumido, voltou e eliminou aquele Oni, aquele ser que parecia ser imortal, como se não fosse nada, e pediu desculpas por ter demorado tanto. Após isso, o ódio dele voltou, como uma chama que se espalha por um palheiro e que queima tudo em seu caminho. Michikatsu abandonou sua família e se dedicou a se tornar um Demon Slayer. Ele se juntou ao seu irmão, que naquela época estava ensinando um grupo de pessoas as suas técnicas, porém, por serem muito difíceis, elas não conseguiam as dominar. Então, com sua ajuda, elas desenvolveram técnicas derivadas. Então assim surgiu as respirações derivadas. Inclusive, a de Michikatsu era considerada a segunda mais forte, a respiração da lua. Com o passar do tempo, as pessoas que seguiam Hiroichi desenvolveram marcas pelo corpo e seu poder cresceu absurdamente. Inclusive, ele a obteve. Porém, com o passar do tempo, aquele poder que eles receberam teve seu preço cobrado. E todos começaram a falecer. Michikatsu viveu para superar seu irmão, mas seu tempo já havia acabado. Ele atingiu o ápice entre todos os caçadores. Ele alcançou o máximo que um humano poderia chegar. Porém, mesmo alcançando um nível tão alto, ele não conseguiu chegar nem perto de seu irmão. Seu ódio, sua inveja, seu ressentimento, seu senso de inferioridade o impediu de ver o que ele obteve. Desesperado por mais tempo, ele aceitou a proposta de Muzan. Ele aceitou virar um Oni e trair seus companheiros. Como Oni, ele adotou o nome de Kokoshibo. E ao contrário da maioria dos Onis, ele manteve suas memórias e seu ressentimento. Após muitos anos, ele finalmente foi confrontar seu irmão. Ele acreditava que por conta de sua idade avançada, ele finalmente poderia o vencer. Porém, aquele velho, com lágrima nos olhos, o enfrentou, quase o vencendo, morrendo logo em seguida. Com ódio em seu peito, ele cortou o corpo daquele homem. E em meio aos pedaços estava aquela flauta que ele havia dado. Aquilo abalou ele. Mesmo um monstro como ele chorou naquele dia. E no fim de sua vida, após uma tremenda batalha, ele se deixou derrotar, aceitando que ele queria ser como ele. Que tudo o que ele fez não adiantou de nada, mesmo após a morte de seu irmão, mesmo após ele matar todos os usuários da respiração do sol, mesmo após treinar tanto, mesmo após ele abandonar tudo, isso não serviu de nada. Ele viveu por nada. Porém, no fim de sua vida, ele se viu na lâmina de seu oponente. Ele viu o monstro que ele havia se tornado. Ele lembrou de seu sonho, assim desistindo da luta. Poderes. Kokoshibo é a lua superior número 1 e o mais poderoso entre eles. Em questão aspectos físicos, ele atingiu o ápice, e sua regeneração podia até mesmo regenerar sua cabeça, sem falar de sua vontade de ferro, que fez ônibus como a casa tremer na base. Ele também podia criar espadas a partir de sua carne, que podem se regenerar como ele. Agora vamos falar em suas técnicas. Ele possui um estilo de luta próprio,
possuindo a respiração da lua, que tem 16 formas, sim, 16. E agora eu vou citar algumas para vocês. Primeira forma, Lua Negra, Palácio da Noite. Shinokata, Hamenzuki Oi no Miya. Kokoshibo desembanha sua espada, executando um corte horizontal singular, seguido de uma forma crescente, criando inúmeras lâminas crescentes caóticas ao longo de seu caminho, antes de guardar sua espada de volta em sua bainha. Quinta forma, Mon Spirited Calamitus. Genpaku Saika. Kokoshibo cria cortes longos e curvos em camadas um sobre o outro, criando essencialmente um vórtice de luas crescentes. Nona forma, Lua Minguante. Kunokata, Kudarikatsuki Ramen. Usando sua katana alterada, Kokoshibo executa vários cortes curvos todos próximos, que deixam numerosas lâminas de lua crescente ao longo de seu caminho. 14ª forma, Lua Crescente. Jushi no Kata Gyoken Temai Senkatsui. Kokoshibo executa uma infinidade de cortes curvos que se expandem para fora em todas as direções, que crescem gradualmente em tamanho, essencialmente criando um vórtice omnidirecional de lâminas de lua crescente. 16ª forma, Mon Hafer Mon. Juhoku no Kata Genko Katayahezuki. Não sei se fala direito e também perdoe minha pronúncia, minha dicção é uma porcaria. Eu não sei porque eu insisto em ficar falando nomes japonês, é uma bosta. Usando sua katana alterada, Kokoshibo balança para cima, enviando 6 cortes curvos, caindo vários metros à sua frente. O bicho é tenebroso. Já seu Kenkizutsu completa ainda mais suas respirações. Seu nome é Crescent Mon Blades. Ela permite que ele crie e maneje dezenas de milhares de lâminas afiadas em formas de lua crescentes que são liberadas de sua katana, as tornando ainda mais difícil de enfrentar. E por fim, a habilidade mais roubada desse anime, Mundo Transparente. Semelhante a Euroichi, Kokoshibo não tem só a habilidade de ver o mundo transparente, mas também é capaz de sempre estar com ele ativo. Isso permite que ele veja os músculos, o fluxo sanguíneo e o movimento das articulações de seus oponentes. Ele pode prever e antecipar com precisão os movimentos e ataques de seus inimigos. Com essa habilidade, roubado. Sem falar que ele também tem a marca do caçador, um Oni verdadeiramente poderoso. Curiosidades: o pseudônimo de Kokoshibo contém On-Homi, leitura do kanji para preto. Goku e Kun-Homi, leitura que se assemelha à morte, sim. O sobrenome humano de Kokoshibo contém Yun-Homi, leitura do kanji para herdar, ter sucesso, enquanto seu primeiro nome contém o Nanorido, kanji para rigidez, severidade, Michi. E a leitura Kun-Homi, que pode significar prevalecer vitória. Seu pai foi quem o nomeou, pois acreditava que poderia ser forte e bem sucedido. Kokoshibo foi desafiado 3 vezes por um duelo de sangue. Uma dessas batalhas envolveu a casa. Embora Kokoshibo normalmente absorva os demônios que derrota, ele deixou a casa viver porque ele gostou do desafio. Kokoshibo é o primeiro Demon Slayer a se tornar um demônio. Ele se tornou um demônio após 20 anos e viveu como tal por 460 anos, um vovozinho, hein? Kokoshibo uma vez mandou pro Vasco um dos líderes do Demon Slayer Corps. Isso fez com que o corpo se esforçasse ao máximo para esconder a resistência de futuros líderes. Kokoshibo era considerado um parceiro de negócios por Muzan. Kokoshibo, um Oni que abandonou tudo em nome de seu ressentimento. Ele desistiu de sua família, desistiu de seu sonho e por fim de sua humanidade. Ele feriu seus descendentes por um ódio sem sentido. Ele foi um homem que não conseguiu nada, por mais que tentasse. Porém, no final de sua vida, assumiu a responsabilidade por seus atos e no fim ele admitiu que só queria ser como seu irmão. E que mesmo que ele tivesse esquecido os rostos de todos, ele ainda se lembrava o dele e ainda carregava a flauta de seu irmão, a flauta que Urigite carregou por sua vida inteira. Então é isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui e deixou um like, vocês são demais. Mas agora, se você tá aqui até agora e não se inscreveu, saiba que aqui você tem resumos, guias, tops, notícias, história de personagem, aqui você tem tudo sobre a cultura otaku e muito mais. Então te vejo numa próxima, um beijo a todos e fui!